Só mais algumas páginas. Presidente, eu pediria licença só para ir no banheiro rapidinho aqui. Beber algumas águas aqui. Se dá para ir rapidinho e voltar. Sim. Tá? Falta só mais 10 páginas. Rapidinho a gente fecha isso aqui. Vamos suspender por 5 minutos, então, a reunião. Presidente. Suspensão por Quantas 5 minutos. páginas aí, no banheiro. senhor 15 relator? páginas. Faltam 15? 15. Claro. Só pra- É humano, Se né? quiser que eu leia mais um pouco, eu leio. Não, é humano. Concedido. Vossa Excelência tem Você direito. vai explodir, Nós estamos relator. aqui pelos seus direitos humanos também. Vossa Excelência vai explodir. Mais 5 minutos, senão... Não, nós estamos aqui para garantir seus direitos humanos. Pode deixar. Presidente. Nominata? Ah, depois a gente conversa.
Está reaberta a reunião. Devolvo a palavra ao relator para prosseguir o prosseguimento da leitura do voto. Violação do princípio da isonomia. A proposta tem sido apresentada como infringente ao princípio constitucional da isonomia, notadamente no que concerne às regras de transição, que não contemplariam um simples período adicional proporcional, se não aplicariam imediatamente as novas regras a quem não reuniu todos os requisitos estabelecidos para aposentação na data de sua promulgação. Ademais, a proposta não trataria de modo isonômico os militares e os servidores, nem conteria regras condizentes com a situação das mulheres. Importante ressaltar que a igualdade é princípio fundamental do Estado Democrático de Direito, concebida como medida de tratamento ou de posicionamento de todas as pessoas perante a lei, perante o Estado e perante elas mesmas. Isso exige considerar situações de desequilíbrio que existem, segundo a máxima de Aristóteles, reinterpretada por Rui Barbosa, no sentido de que conferir tratamento isonômico significa tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida exata de suas desigualdades. Convém assinalar que o STF já se manifestou em diversas oportunidades, no sentido de não haver outro modo de concretizar o valor constitucional da igualdade, senão pelo combate aos fatores reais de desigualdade. E nesse combate, coloca-se a alternativa de se fazer distinções ou diferenciações legislativas, de sorte que a lei se converta também em instrumento de reequilíbrio das relações sociais. Nessa linha de entendimento, a PEC reconhece as peculiaridades da situação das mulheres diante do mundo do trabalho e estabelece idade menor em relação aos homens. Ademais, as regras de transição em relação à nova Previdência também guardam, tanto quanto possível, relação de proporcionalidade entre aquelas vigentes e as que se aplicarão no futuro. Por fim, são justificáveis as regras que conferem tratamento distinto a algumas categorias do pessoal do Estado, notadamente os militares, em virtude das peculiaridades do seu trabalho. O militar é um profissional julgado por duas justiças distintas, a penal e a militar, podendo ser punido por atos que não acarretam punição para o cidadão. O seu regime de trabalho é prescrito por escalas, dedicação exclusiva e imposição do dever de atendimento à ocorrência, mesmo fora das escalas, de sorte que não possui horários predeterminados, principalmente para o término do trabalho. Além desses aspectos concernentes à rotina, os militares trabalham expostos a todo tipo de perigo e condições adversas, com riscos para a própria vida. Tais peculiaridades justificam a distinção de tratamento que leva em consideração as desiguais condições de operação e trabalho. Como se vê, a proposta de emenda contém distinções e regramentos que respeitam o princípio da isonomia, atendendo nesse ponto específico aos mandamentos constitucionais. Sendo assim, podemos debater na comissão especial se as diferenciações que foram feitas podem ser ampliadas às polícias, por exemplo, ou se as regras da proposição são as mais justas ou adequadas. O que não podemos fazer é negar a existência de tratamento isonômico como argumento para obstaculizar a admissão. Regime de capitalização. O regime de capitalização individual, previsto no artigo 201-A, pela proposta de emenda à Constituição, é apontado como inconstitucional, porquanto se distingue do regime atualmente existente, caracterizado pela solidariedade e pela repartição. Quem defende a inconstitucionalidade do novo regime entende que o sistema de repartição estaria protegido por cláusula pétrea e não poderia ser substituído. Essa compreensão, contudo, não pode prosperar. Um e outro são formas de financiar as aposentadorias e pensões pagas pela Previdência Social. No regime de repartição, os benefícios dos atuais inativos são custeados pelas contribuições previdenciárias compulsórias dos trabalhadores em atividade e não há acúmulo de recursos, pois tão logo ingressam no Tesouro, são utilizados para custear os benefícios já deferidos. No regime de capitalização, ao contrário, as contribuições de cada um são acumuladas em contas individuais para serem utilizadas pelos seus titulares quando deixarem o mercado de trabalho, o que possui a vantagem de permitir que os juros compostos hajam a favor do trabalhador. A Constituição Federal, de fato, prevê regime de previdência de caráter contributivo, tanto para os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, quanto para os trabalhadores da iniciativa privada, cuja filiação, num e no outro caso, é obrigatória. No nosso entendimento, contudo,
Acaso o direito à previdência social estivesse protegido por causa pétrea, a especial proteção recairia sobre o direito à previdência social em si, e não um determinado modelo de previdência. Desse modo, não há imutabilidade quanto ao sistema de previdência, nem obrigatoriedade de que o sistema de previdência seja o de repartição. Podemos até sustentar que a modificação do sistema seja inconveniente ou que existem outras formas melhores, mas não que seja inconstitucional. Conquanto se trata do mérito, vale assinalar que os problemas examinados em tópicos precedentes apontam para a necessidade de buscarmos um novo modelo que seja capaz de cumprir o seu papel de garantir renda ao trabalhador quando este chegar à inatividade, mas que também fortaleça a poupança no país, com impactos positivos sobre o investimento, o crescimento sustentado e o desenvolvimento. Os estudos apontam que o regime contributivo e solidário se encontra exaurido e não oferece soluções para os nossos graves problemas estruturais. Ao contrário, tende a agravá-los. De todo modo, porque não há incidência de cláusula pétrea sobre a forma de financiamento, a proposta de emenda à Constituição pode modificar o regime atual sem que se possa apontar à conta disso qualquer vício de inconstitucionalidade. 7. Inexistência de inconstitucionalidade nas regras que estabelecem alíquotas progressivas. É sabido que o STF já decidiu pela inconstitucionalidade da instituição de alíquotas progressivas para a contribuição previdenciária de servidores públicos, com fulcro em 2 argumentos: necessidade de autorização expressa na Constituição, ofensa ao princípio da vedação da utilização de qualquer tributo com efeito confiscatório. No julgado, o STF assentou que o legislador comum, fora das hipóteses taxativamente indicadas no texto da Carta Política, não pode valer-se da progressividade na definição das alíquotas pertinentes à contribuição de Seguridade Social, devida por servidores públicos em atividade. A Suprema Corte já sinalizou, contudo, a mudança desse entendimento a partir da decisão proferida no bojo do RS 562045 em 2013, quando foi reconhecida a constitucionalidade da progressividade do imposto sobre transmissão, causa-morte e doação, ainda que sem expressa previsão constitucional nesse sentido, por entender que todos os impostos podem e devem considerar o princípio da capacidade contributiva. Independentemente da discussão acerca da necessidade ou não de previsão constitucional da progressividade de alíquotas e considerando que se trata de matéria disciplinada pela Constituição em diversos de seus dispositivos, consoante pode traduzir dos artigos 153, 156, 182, a proposta de emenda à Constituição traz o tema em expressa previsão para o texto constitucional no artigo 149, parágrafo 1º, linha A, suplantando qualquer questionamento nesse sentido. No outro passo, superada a questão formal do tratamento da progressividade das alíquotas de contribuição previdenciária em nível constitucional, passamos a análise da questão sob a ótica da vedação da utilização de qualquer tributo com efeito de confisco sobre o tema. O STF já decidiu sobre o assunto e assentou o tema na DI 2010 do DF. Isso posto, tendo em vista que o caráter confiscatório não se estabelece a partir de um único tributo, mas da análise conjunta dos tributos instituídos por uma entidade estatal, considerando seu efeito cumulativo sobre o contribuinte, não se pode atribuir às alíquotas de contribuição propostas no rol das regras transitórias, por si só, caráter confiscatório. Trata-se de regra de justiça distributiva, pautada no princípio da isonomia, o qual preceitua o tratamento dos desiguais de forma desigual, na medida de suas desigualdades. Dessa forma, os mais pobres são beneficiados com menores alíquotas, enquanto os contribuintes com maiores salários pagarão alíquotas mais elevadas. É importante ressaltar que a progressividade das alíquotas se dá por faixas de salário de contribuição. Desse modo, mesmo segurado com maior base de contribuição, irá se beneficiar da redução de alíquotas em cada uma das faixas de menores alíquotas. O tratamento é, portanto, essencialmente isonômico. Em cada uma das faixas, os contribuintes são tratados igualmente. A desigualdade se verifica quando o contribuinte vai ascendendo nas faixas de contribuição, justamente em função de sua maior remuneração. Essa regra está em consonância com o princípio da capacidade contributiva, inscrito no artigo 145, parágrafo 1º da Constituição, onde temos que os tributos devem ser graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. Concluímos, pois, pela constitucionalidade das alíquotas de contribuição progressivas, que não representam por si sós confisco tributário. Ao contrário, atendem aos princípios da isonomia e da capacidade contributiva, além da equidade na forma de participação no custeio da Seguridade Social, consoante determina o artigo 194, parágrafo único, inciso 5 da Constituição. Por fim, quanto ao montante das alíquotas, trata-se de matéria também a ser apreciada pela Comissão Especial quando do exame do mérito, a qual poderá promover alterações dos valores, caso entenda necessário.
inexistência de inconstitucionalidade decorrente do fim do foro especial no DF. A redação proposta no artigo 109, parágrafo 2º, suprimiu a possibilidade de que as causas intentadas contra a União sejam aforadas no Distrito Federal. A alteração não traz, contudo, qualquer restrição à tutela jurisdicional. Haja vista a possibilidade de que essas ações sejam ajuizadas na seção judiciária onde houver ocorrido o ato ou fato que deu origem à demanda, ou onde estiver situada a coisa, ou ainda na seção judiciária do domicílio do autor, mantendo intacta a garantia constitucional de acesso à justiça. A nova redação busca, em verdade, fortalecer essa garantia e tornar ainda mais simples e célere a obtenção da tutela jurisdicional. De acordo com o relatório do CNJ, e muito possivelmente, graças à desproporcional concentração de litigiosidade acarretada pela existência do foro nacional, a seção judiciária do Distrito Federal possui atualmente índices baixos de produtividade se comparada com as demais seções judiciárias da Justiça Federal. O problema identificado em primeira instância pela inexistência de foro nacional vai além e provoca um novo gargalo na fase recursal, acarretando um elevadíssimo congestionamento em segunda instância no Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Não bastasse, o foro nacional se tornou, ao longo do tempo, um mecanismo de abuso na definição de estratégias processuais e no exercício de direito de ação. Um aspecto negativo relevante reside na dificuldade de identificação, por exemplo, de eventual litisπendência, coisa julgada, conexão e incontinência, problema que se agrava ainda mais em relação às ações coletivas. Os tribunais regionais federais possuem sistemas próprios de identificação dos processos judiciais, inclusive com a finalidade de eventual distribuição por prevenção. Mas se as demandas tramitam em tribunais diversos, é evidente que os riscos de abuso na litigância são altíssimos. A propósito, não são raros os casos em que o foro nacional é utilizado indevidamente como laboratório para a receptividade de teses jurídicas que, uma vez não acolhidas em sede de decisão liminar, são reprisadas logo em seguida no foro do domicílio do autor. Os problemas não se esgotam aí. Além de tornar ineficiente e demorada a realização de perícias e inspeções judiciais, problema que é corriqueiro em ações aduaneiras e previdenciárias, o chamado foro nacional repercute negativamente na fase de execução dos julgados, sobretudo no que tange à comunicação das decisões judiciais e à realização de cálculos, já que, naturalmente, a documentação pertinente está em outra localidade em que domiciliados seus autores. Para além dos interesses da União ou dos demais brasileiros, domiciliados em outras unidades da Federação, é preciso atentar ainda para a situação do acesso à justiça por parte dos habitantes da capital federal, terceira cidade mais populosa do país, de acordo com a estimativa do IBGE. Muitos desses habitantes são servidores federais que estão fadados a lidar com a Justiça Federal estrangulada e cuja estrutura não tende a ser ampliada, dada a inevitável necessidade de contenção dos gastos públicos, que não contempla novos investimentos substanciais na criação de novas varas federais. Em suma, é preciso recordar a lição de Mauro Capelletti, no clássico Acesso à Justiça, no sentido de que a expressão que dá título à obra serve para indicar duas finalidades básicas do sistema jurídico. Primeiro, permitir que ele seja acessível a todos. O objetivo é que a expansão do processo eletrônico já esteja em vias de concretizar em sua plenitude. Segundo, viabilizar que ele produza, de fato, resultados individualmente e socialmente justos. A redação trazida pela proposta para o parágrafo 2º do artigo 109 da Constituição busca exatamente reafirmar o compromisso do constituinte derivado com essa última finalidade. Inexistência de direito adquirido às regras de transição de regimes previdenciários. No que diz respeito às regras de transição instituídas por outras reformas previdenciárias, é seguro afirmar que não constituem direito adquirido daqueles que se acham contemplados pelas normas, mas que não tenham cumprido todos os requisitos para a obtenção do benefício previdenciário. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico previdenciário, no qual se aplica o princípio tempus regi actum, de forma que o direito adquirido aos proventos somente se faz quando da reunião dos requisitos da inatividade, matéria que já foi, inclusive, objeto da súmula número 359 do STF. Especificamente sobre regras de transição em matéria previdenciária, o tema foi objeto de discussão na ADIM 3104, na qual se requereu a manutenção da aplicação das normas de transição previstas no artigo 8º da Emenda Constitucional número 2098, revogado posteriormente pela Emenda Constitucional número 41 de 2003, aos servidores que, até a promulgação dessa última Emenda Constitucional, ainda não tinham cumprido os requisitos exigidos para a aposentadoria. Naquela oportunidade,
o STF observou que não há, no caso em apreciação, direito que possa se mostrar como adquirido antes de se cumprir os requisitos imprescindíveis à aposentadoria, cujo regime constitucional pode vir a ser alterado. O que fundamentou o entendimento firmado na emenda do acórdão de que somente os servidores públicos que preenchiam os requisitos estabelecidos na emenda constitucional 20, durante a vigência das normas por ela fixadas, poderiam reclamar a aplicação das normas ela contidas. Dessa forma, decidiu que as regras de transição não constituem direito adquirido do grupo por elas contemplado, podendo haver alteração por normativa ulterior a sujeitar todos aqueles que ainda não tenham completado os requisitos fixados na regra anterior. Novas regras de competência e preservação do Pacto Federativo. A veiculação de matéria previdenciária e lei complementar nacional. A quem aponte que a veiculação da matéria previdenciária relativa aos requisitos de idade, tempo de contribuição e alíquotas, entre outras, mediante lei complementar federal, representaria afronta ao Pacto Federativo, pois são aspectos disciplinados atualmente no próprio texto constitucional. Na medida em que esses temas passem a ser tratados em lei complementar, aplicável à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, seria flagrante a violação do Pacto Federativo em decorrência da sujeição dos demais entes à disciplina previdenciária estabelecida pela União. Esses argumentos não podem prosperar. Segundo o tracejado da própria Constituição, a União possui competência para dispor, por meio de lei de caráter nacional, sobre normas gerais relativas aos regimes previdenciários, o que incluiria parâmetros de elegibilidade para a percepção dos benefícios. Com efeito, a competência legislativa sobre Seguridade Social, a qual inclui a Previdência Social, é privativa da União, nos termos dos artigos 22 e 194 da Constituição, dispositivos que devem ser interpretados em conjunto com o artigo 24, inciso 12, o qual determina ser competência concorrente entre a União, os Estados e Distrito Federal legislar sobre Previdência Social. A interpretação sistemática dos artigos 22 e 24 nos leva à seguinte repartição. Compete à União legislar de forma privativa sobre a previdência dos trabalhadores do RGPS, bem como editar normas gerais no exercício da competência concorrente sobre o regime de previdência de todos os servidores públicos. Ao seu turno, a competência legislativa dos Estados em matéria previdenciária é suplementar nos termos do artigo 24, parágrafo 1º e 2º da Carta Política e restringe-se às peculiaridades da previdência social de seus funcionários públicos. Quanto aos municípios, em virtude da competência supletiva, esses têm autonomia para legislar sobre a aposentadoria de seus servidores nos termos do artigo 30, inciso 2 da Constituição. Desse modo, já vigora a competência concorrente da União para editar normas gerais sobre a organização e funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores de todos os entes federados, de forma que a regra do parágrafo 1º do artigo 40 da proposição não veicula qualquer inovação no que se refere à repartição de competências. Vinculação dos reajustes dos benefícios dos regimes próprios de previdência aos mesmos termos estabelecidos para o regime geral. Também é apontado como violação do Pacto Federativo o disposto no artigo 12 do capítulo 4, que trata das disposições transitórias aplicadas aos regimes próprios de previdência social, o qual estabelece que até que entre em vigor a lei complementar, o reajuste dos benefícios do regime próprio se dará nos termos estabelecidos para o regime geral. Em conseguinte, uma vez que as regras do regime geral são matéria de competência privativa da União, os regimes próprios de todos os entes da Federação deverão observar os termos definidos pela União para o reajuste dos benefícios. Há quem aponte, inclusive, que a matéria estaria judicializada, por força da ADIM 4582, em que se arguiu a inconstitucionalidade do artigo 15 da Lei 10.887 de 2004. O referido dispositivo determinou que os benefícios pagos pelos regimes próprios de previdência da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios fossem reajustados na mesma data e índice em que se desse o reajuste dos benefícios do regime geral de previdência, ressalvados os benefícios pela garantia de paridade de revisão de proventos. Conquanto o escopo da norma questionada na ADIM seja similar ao pretendido pela regra do artigo 12, parágrafo 12, temos uma diferença fundamental entre elas, haja vista que a primeira foi instituída por intermédio de lei ordinária, enquanto a segunda constará de expressa autorização em norma constitucional.
Ademais, a DI 4582 ainda está pendente de julgamento no STF, não havendo, portanto, posicionamento conclusivo. Não obstante, entendemos inexistir, na regra apresentada pela proposta, qualquer violação ao Pacto Federativo, tendo em vista que a determinação de igualdade de aplicação das regras de reajuste em todos os regimes públicos de previdência partirá de norma constitucional. Nesse caso, a lei que fixar os critérios de reajuste dos benefícios terá caráter nacional e não federal. Acrescente-se que outras leis complementares nacionais, como a Lei Complementar 101 de 2000, impôs limites uniformes de gastos a todos os entes federados, com amparo em previsão constitucional e sob entendimento de que a matéria de finanças públicas possui interesse geral em nível nacional, de modo a autorizar a União a estabelecer regramento uniforme, inclusive para impor índices de observância obrigatórios. Autonomia dos entes para a instituição de regime de previdência complementar e de alíquotas de contribuição. Questiona-se nesse ponto a reserva à lei complementar da União para estabelecer os requisitos de instituição e extinção dos regimes próprios de previdência de todos os entes da Federação e para definir a forma de apuração da base de cálculo e de fixação da alíquota das contribuições ordinária e extraordinária do ente federativo, dos servidores públicos, dos aposentados e dos pensionistas. Trata-se, em ambos os casos, de diretrizes a serem estabelecidas pela União, no exercício da competência constitucional concorrente, para tratar de normas gerais sobre regimes previdenciários dos servidores públicos, não apenas federais, mas também do Estado, do Distrito Federal e dos municípios. Em relação às futuras normas, não se pode afirmar de antemão que a lei complementar a ser editada pela União violará o Pacto Federativo, uma vez que sequer temos o texto para análise de sua observância ou não aos limites constitucionais. Qualquer questão nesse sentido é mera conjectura acerca de uma norma que sequer foi editada. Imposição de alíquotas elevadas para os demais entes federados. Alega-se que a proposição estatuiu de imediato alíquotas de contribuição previdenciária demasiadamente altas, violando a autonomia dos demais entes federativos para fixar suas próprias alíquotas em níveis mais brandos. Contudo, a alegação de violação do Pacto Federativo nesse ponto não merece prosperar. O artigo 149 autoriza que a contribuição ordinária dos servidores públicos ativos, dos aposentados e dos pensionistas seja estabelecida por meio de alíquotas progressivas ou escalonadas e permite que a contribuição instituída pelos Estados, Distrito Federal e municípios tenha alíquota inferior à contribuição dos servidores da União, na hipótese de inexistência de déficit atuarial do respectivo regime próprio de previdência. Há subjacente à proposta a preocupação com o equilíbrio financeiro e a sustentabilidade dos regimes previdenciários. Mas, uma vez garantido esse requisito, há liberdade para os demais entes federativos fixarem alíquotas inferiores às praticadas pela União, desde que observadas as alíquotas aplicáveis ao RGPS. Em qualquer caso, também, existe liberdade para fixarem alíquotas superiores às praticadas pela União, haja vista que o artigo em questão não estabelece a observância obrigatória das primeiras. Em relação ao disposto no artigo 14 da proposta, trata-se de alíquotas de contribuição fixadas para os servidores públicos da União, que serão aplicadas aos servidores dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios apenas em caráter provisório. Isso porque o parágrafo 1º do artigo 15 estabelece a esses entes federados um prazo de 180 dias para definir as alíquotas de contribuição dos seus regimes de previdência e apenas em caso de findar-se o prazo, sem que essa regulação tenha sido feita, é que a regra do artigo 14 será definitivamente aplicada aos servidores desses entes federados. As regras relacionadas à concessão de pensão por morte e acumulação de benefícios previdenciários. A proposta ora examinada altera profundamente o regime de concessão de pensões aos dependentes segurados, tanto pelos regimes próprios quanto pelo regime geral de previdência social, além de estabelecer regras restritivas para a acumulação de benefícios previdenciários, notadamente de aposentadorias e pensões. No que se refere à concessão de pensão por morte, tanto em um regime como no outro, essas regras têm em comum a definição de que o valor da pensão será equivalente a uma cota familiar de 50% e a cotas de 10 pontos percentuais por dependente, até o limite de 100%.
O referido regime de cota somente é afetado na hipótese de óbito ser decorrente de acidente de trabalho, doença profissional ou do trabalho. As regras comuns prevêem ainda que as cotas por dependente cessarão com a perda dessa qualidade e não serão reversíveis aos demais dependentes, preservado o valor de 100% da pensão por morte, quando o número de dependentes remanescente for igual ou superior a 5. Por fim, o tempo de duração da pensão por morte e das cotas individuais por dependente até a perda da qualidade dependente, o rol de dependentes, a sua qualificação e as condições necessárias para enquadramento serão iguais, tanto no regime como no outro. No que concerne a acumulação de benefícios previdenciários, a proposta também contém regras restritivas, tanto para os regimes próprios como para o regime geral de previdência social. No âmbito do regime próprio, é vedado o recebimento conjunto de mais de uma aposentadoria ou de mais de uma pensão por morte, deixada por cônjuge ou companheiro, ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis. Da mesma forma, no âmbito do regime geral, é vedada a acumulação de mais de uma aposentadoria à conta do regime e de mais de uma pensão por morte deixada por cônjuge ou companheiro. É possível, todavia, haver acúmulo de pensão por morte do RGPS com pensão por morte do RPPS ou decorrente de atividades militares. Além disso, é possível acúmulo da pensão por morte do RGPS com a aposentadoria do RGPS, RPPS ou decorrente de atividades militares. Nesses casos, será resguardada a percepção integral dos benefícios mais vantajosos e de uma parte de cada um dos demais benefícios acumulados que estarão sujeitos à aplicação de dedutor escalonado por facas remuneratórias. Caso a pensão por morte seja devida em virtude do falecimento do servidor aposentado por invalidez após 15 ou 20 anos de atividade e que não seja decorrente de acidente de trabalho ou doença profissional, o seu cálculo dependerá de tempo de contribuição do falecido e poderá chegar a apenas 36% da remuneração, uma vez que o benefício será calculado sobre apenas 60% da média apurada. As regras referidas nesse tópico têm sido apontadas por diversos segmentos como inquinadas de vício de inconstitucionalidade material, notadamente porque seriam injustas e porque delas decorrerão benefícios previdenciários de valores muito reduzidos em relação às expectativas e necessidades dos segurados e seus dependentes. Assim, os que são contrários sustentam que tais regras violam cláusulas pétreas da Constituição. Essas alegações merecem de todos os membros dessa Casa, e especialmente desse relator, o exame cuidadoso e a disposição de enfrentamento de possíveis excessos. Todavia, como em outras situações dos apontamentos anteriores, definitivamente não se trata de violação de cláusula pétrea, circunstâncias que impedem, portanto, qualquer medida no âmbito dessa comissão, cuja atribuição se circunscreve ao exame de constitucionalidade. Sendo assim, também contra as regras acima examinadas, o nosso parecer é pela admissibilidade da proposta, que é seguido de nova e encarecida recomendação de que a comissão especial, quando dos debates e deliberações relativos ao mérito, examine com profundidade e conveniência a oportunidade e justiça dos parâmetros. Expostos os fundamentos que sustentam a conformidade constitucional da proposta, passamos ao exame da redação e técnica legislativa. Nesse ponto, é impositivo que se façam reparos no texto da proposição, a fim de conferir clareza e precisão a dispositivos que estão sendo revogados ou alterados, bem como preservar a unidade e coerência do arcabouço jurídico infraconstitucional que faz remissões àqueles dispositivos. Anote-se que a proposta de emenda à Constituição, por diversas vezes, ao invés de revogar um dispositivo indesejado, reescreveu seu texto com um assunto completamente diverso do assunto original. Além disso, busca disciplinar os temas dispositivos revogados em locais diversos do original. O uso do expediente, além de causar dificuldades de tramitação da matéria nas comissões e no plenário, prejudica a coerência e precisão da legislação infraconstitucional que faz remissão aos mencionados dispositivos. Por fim, ressalta-se que as impropriedades detectadas devem ser enfrentadas e sanadas por ocasião do debate do mérito a ser realizado na comissão especial de que trata o artigo 202, parágrafo 2º do Regimento Interno.
Em conclusão, com essas considerações, votamos pela admissibilidade da proposta de emenda constitucional número 6 de 2019. Sala de comissão, 9 de abril de 2019. Parabéns ao deputado Marcelo Freitas pelo amplo relatório apresentado. Veja, presidente. Vista conjunta, senhor presidente. Vista conjunta. Vista conjunta. Vista coletiva. Vista conjunta. PDT também pede vista, presidente. Eduardo Bismarck, Vista vista. coletiva a todos os deputados da comissão. Todos. Vista concedida a todos. Vista conjunta ao PDT também, Todos senhor que presidente. pediram. Perfeito. PSB. PSD. PT pediu vista. PSB de bola. PC do B também, presidente. Questão de ordem, deputado? Vista ao democratas. Acho que já está respondido. O presidente disse para todos os progressistas, presidente. Comissão, é isso, Por presidente? 10 anos. A rede também. Senhor presidente, eu sei que é de sua vontade, pelo que conseguimos conversar, que os parlamentares todos da comissão tenham a oportunidade de usar da palavra e consigam fazer a discussão. Então, Vossa Excelência, em vários momentos, falou sobre isso, que foi feito questão de ordem também por um parlamentar, Vossa Excelência assentiu. Então, gostaria de lhe perguntar como vamos, se Vossa Excelência já tem um procedimento pensado, como vamos retornar, agora cumprido o prazo, qual será o prazo exatamente, quando devemos voltar. E quero lhe fazer uma pergunta sobre a lista que foi feita. Porque nós passamos a manhã inteira ali, deputado. E sinceramente, aí por isso que é um esclarecimento mesmo. Os 4 últimos nomes que eu vi na lista, que a inscrição foi suspensa a partir de um determinado momento, porque Vossa Excelência, inclusive, foi justo com o Rio de Janeiro, foi justo com os que estavam na fila desde cedo, como foi dito por colegas que me antecederam. Mas os 4 últimos nomes da lista não estavam na fila. Então, eu fico perguntando em que momento eles se inscreveram. Presidente. Porque isso pode ser complicado. Quem são, Eu deputado? posso ler os nomes aqui, estou com eles abertos. Daí, Se Vossa Excelência puder ler. A deputada Joyce, deputado delegado Pablo, deputado Coronel Tadeu e deputado Alexandre Frota. Havíamos, só para complementar, presidente, também compreendendo a boa vontade de Vossa Excelência, havíamos conversado, boa parte da bancada do Rio de Janeiro, de diferentes partidos, ficou presa no Rio por conta da tragédia socioambiental que abateu o Estado, em especial a capital, Niterói, região metropolitana. E eu havia entendido que, naquele momento em que nós conversamos, e outros deputados de outros partidos também, inclusive coordenadores de bancada da bancada do Rio de Janeiro, que seria interrompida a lista. Então, gostaria que pudesse ser garantida de forma democrática a participação de todos os deputados. Presidente, só Presidente, só para acrescentar, presidente, eu estive, quando estava formada a fila ali, presidente, e a fila, quando estava se desfazendo a fila, eu cheguei na fila. A deputada Maria do Rosário é testemunha. eu consegui me inscrever. E, inclusive, Presidente. fizemos uma outra fila aqui, estavam as deputadas todas, eu estava junto, a fila dos requerimentos. Eu era o terceiro da fila. E a Maria do Rosário, a deputada Maria do Rosário era a terceira, o coronel o primeiro, e eu era o quarto da fila. Então, eu cheguei naquela fila, a fila desmanchou, e eu entrei numa outra fila. E ali não me foi permitido escrever em função de que a fila tinha sido desmontada. Foi-me negada a inscrição. Eu consenti, respeitei, até porque eu não ia me inscrever, outros não iriam se inscrever, e as coisas se resolveriam depois. Agora, se outros que não estavam na fila, e eu cuidei a fila, porque cheguei ali, a fila estava desfazendo. Se outros se inscreveram, aí nós temos uma injustiça muito grande e essa inscrição tem que ser retirada. E nós precisamos, precisamos, só para mim concluir o raciocínio, presidente, e nós precisamos, assim, ter um equilíbrio de tal maneira que a gente possa garantir justiça para os que estavam na fila, para os que chegaram, para os que não puderam vir,
enfim, nós temos que encontrar um ponto de equilíbrio. E esse é o desafio que cabe a Vossa Excelência. Presidente, rapidamente, só para pegar um elemento para corroborar a avaliação do colega. Perdão, eu só quero dizer uma coisa, fique bem clara. Muitas vezes a gente tem posições diferentes aqui, mas eu creio que o presidente tomou a medida correta no momento correto, que foi, a partir do pedido do Rio de Janeiro, congelar aquilo. Se pessoas foram inscritas depois, eu não penso que é uma responsabilidade do presidente. Eu acho que ele deve fazer o que ele tinha decidido. Perfeito. E apenas nós estamos alertando. Não é para nós, da oposição, um prejuízo. Claro, até porque é né? outra lista. Né? Porque, enfim, deve falar um de cada lado, permanentemente. Eu imagino que seja assim. Agora, se vier a ser uma lista corrida, fica um prejuízo realmente. Presidente, só para agregar mais um elemento Vossa Excelência, eu queria fazer esse apelo aqui também em nome do PSB. Nós tivemos aqui com Vossa Excelência. O combinado não sai caro. Né? Eu ratifico todas as posições que foram colocadas aqui, né, pela oposição, né, o senso de justiça que Vossa Excelência praticou nessa decisão, o respeito ao povo do Rio, ao povo de São Paulo. Todos nós concordamos com a deliberação de Vossa Excelência. Agora nós queremos que a sua decisão seja respeitada, porque senão aí a gente vai incorrer numa injustiça com nós que queríamos nos inscrever e não nos inscrevemos. Então, vamos restabelecer a deliberação afinal de contas, eu sou a segunda, estou inscrita, tranquilo. Mas o senhor, eu me lembro, quando corretamente veio nos anunciar que, a pedido do Rio de Janeiro, iria interromper a inscrição para que abrisse uma nova inscrição para que todos tivessem condições iguais para se inscrever. Me lembro que, inclusive, foi anunciado pelo senhor que havia 15 pessoas naquela fila e que as 15 pessoas teriam o direito de se inscrever. E isso, inclusive, foi registrado por uma série de jornalistas que estavam conosco e foi já noticiado na mídia. Então, acho que seria muito constrangedor, para dizer o mínimo, que agora a lista tivessem 19 pessoas, e isso seria um desacordo com aquilo que foi prometido com todos os deputados, seria um desacordo com aquilo que foi divulgado para toda a sociedade brasileira, e seria muito feio para a imagem da Câmara de Deputados, porque isso configura, na verdade, uma fraude, né, tendo em vista que teve um combinado com todas as bancadas, todas as lideranças. E assim, para ser sincera, me estranha inclusive os nomes que apareceram, né, tendo em vista que são pessoas ligadas ao governo e que deveriam dar o exemplo, na verdade, né, e não fazer esse tipo de prática. Inclusive, presidente, o deputado Afonso Mota, para ser justo também, chegou em seguida, na fila aqui, deputado Afonso Mota, e ali queria, onde é que eu assino, Digo, olha, as assinaturas, o presidente pediu para suspender, eu mesmo não pude me inscrever, que estava na frente, e que ali a outra fila era tão somente para receber os requerimentos. Tanto que está ali os requerimentos, eu apresentei 7 requerimentos, Vossa Excelência é testemunha, eu estava lá, não pude me inscrever, vim para cá e apresentei os requerimentos, e o deputado Afonso Mota chegou na hora, é outro que também estava ali para se inscrever. Senhor presidente, mas nós não nos inscrevemos. Presidente, a sugestão. Eu não tenho dúvida, pelo diálogo que está se estabelecendo, que Vossa Excelência vai resolver e a gente vai se manter com um acordo e com o que é correto conforme a fila. Mas acho que não deixa de ser algo grave que tenha aparecido esses 4 nomes e, se não for possível, o esclarecimento sobre esse aparecimento repentino desses nomes agora, eu acho que essa casa merece essa explicação, presidente, para que a gente não tenha desconfianças no próximo período de combinados. Perfeito. Uma contribuição, presidente. Senhor presidente, Vossa Excelência tem dirigido o trabalho na medida do possível e tem satisfeito todas as nossas questões. Eu não estava aqui quando isso aconteceu, eu tenho da assessoria aqui a listagem e a fotografia que foi tirada, com 19 nomes, sendo que o deputado Ivan Valente foi o 15º, segundo a própria assessoria, o que estava presente na fila, porque ele foi o 15º, deputado Renildo chegou depois, deputado Danilo estava aqui, chegou depois, e as pessoas não conseguiram escrever e apareceram 4 outros. O que eu sugiro para o adiantado da hora? Vossa Excelência possa, eu tenho certeza que vai decidir de uma forma tranquila, mas que Vossa Excelência possa chamar todas as lideranças para estabelecer um acordo de procedimento para o início das discussões. Já houve acordo. Peraí, gente. Já houve Peraí, acordo. eu não acabei de falar, ué. Peraí, é sugestão. E que a gente possa restabelecer na data marcada a questão das inscrições na ordem que Vossa Excelência tinha determinado e a Secretaria tinha colocado ali com a última inscrição dos presentes, o deputado Ivan Valente. Essa é a sugestão. Senhor presidente,
Senhor presidente. Tá, senhor presidente, eu não Senhor presidente. Eu queria falar... Senhor presidente, apenas aqui para registro, e eu invoco o testemunho de Vossa Excelência. Eu cheguei aqui também, logo que acabou a fila, e a justificativa foi exatamente o que está acontecendo no Rio de Janeiro e São Paulo, o que é absolutamente relevante, e a decisão foi tomada. Eu vim baseado num documento assinado pelo presidente da CCJ, que estabeleceu como critério 45 minutos antes do início da sessão, das 14h30. Portanto, era 13h45, exatamente o horário que começaria. Eu estive aqui pouco depois da meio-dia, quando falei lá no seu gabinete e procurei saber e me inteirar. E não foi possível a inscrição. Agora, presidente, se apareceram 4 nomes que não estavam na fila, isto é muito grave. Isto é muito grave. Vossa Excelência tem a responsabilidade, e nós acreditamos que terá, para tomar uma decisão com relação a isto. É inaceitável, num Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, ter aqui nomes que surgiram depois que Vossa Excelência determinou que ali se encerrasse. Isto é muito grave. Eu acho que a medida de Vossa Excelência é tomar imediatamente e não considerar esses nomes, seja eles quais forem, até para zelar por esta comissão, que é, talvez... Claro que as outras são importantes, mas esta que tem a importância fundamental de estar discutindo um relatório tão importante para o Brasil, que eu sou favorável. Mas não posso concordar com esse tipo de atitude. Presidente. Aqui, presidente. Presidente. Apenas o seguinte, eu não vou aqui repetir o que já é fato. Houve uma decisão pactuada, comunicada, que favoreceu as pessoas que estavam ali no início, que, aliás, não podem ser favorecidas apenas na discussão que tivemos hoje, porque foi essa mesma fila que foi considerada para a ordem dos requerimentos que foram aprovados no dia de hoje. Então, portanto, o coronel que estava em primeiro lugar na fila teve os seus requerimentos pautados com a prevalência que é regimental. Então, portanto, nós não podemos desconsiderar que havia 15 pessoas, algumas que estavam na fila desde antes das 10 horas da manhã. 11h30 chegou gente aqui. Antes das 10 horas da manhã, e que essas pessoas não possam ser consideradas a partir do pacto que foi construído e anunciado largamente pela imprensa. Agora, eu penso que é de uma gravidade imensa, e eu não quero fulanizar. Aqui já foram ditos os nomes que foram enxertados, espero que sem dolo, mas numa fraude nesta lista de inscrição. Então, eu sugiro a Vossa Excelência que exclua os 4 nomes, que foram 4 nomes que foram introduzidos após o pacto que foi firmado. E que se mantenha o mesmo procedimento que já tinha sido efetivado anteriormente, que diz respeito à abertura das novas inscrições a partir de segunda-feira. Mas nós não podemos admitir... Não, veja que é uma situação extremamente constrangedora. Aliás, nós vemos vários constrangimentos no dia de hoje. E várias acusações, várias posturas agressivas. Inclusive, tivemos aqui uma denúncia de que havia um parlamentar armado. Mas se não armado estava esse parlamentar pelas denúncias, mas nós fomos ameaçados, com os dedos em rixe, ameaçados de que iríamos pagar pelas nossas posições. Aliás, não é muito diferente da postura do titular do Ministério da Educação, que disse que era preciso menosprezar, xingar e qualquer coisa desta ordem as pessoas que pensavam diferente. Então, eu sugiro a Vossa Excelência que, para manter a palavra, que está publicizada, que é clara, se mantenham os 15 parlamentares que ali estavam, quando a lista foi suspensa, se retire esses 4 nomes que foram fraudulentamente enxertados, eu tenho certeza que não partiu de iniciativa de Vossa Excelência, e que nós possamos manter o procedimento. Aliás, o ideal, presidente, o ideal é que nós possibilitemos que todas as pessoas que queiram possam usar a palavra, que não tenhamos requerimentos de encerramento da discussão. E, para além disso, nós fizemos toda uma discussão, houve um acordo com o governo, de que a mesa não seria ocupada
por representantes do governo de forma absolutamente indevida. Houve esse acordo com a líder do governo no Congresso de que a mesa seria desobstruída e não teria essa ocupação que muitas vezes atua como ocupação intimidatória. Presidente, vamos deliberar, presidente. Anula aí essas inscrições, vamos deliberar. Presidente, não aceite jabuti, não. Tá, presidente, presidente, não estava na hora do acordo, não participei do acordo e nem aceito o acordo, porque acho a decisão de Vossa Excelência errada. Todos nós recebemos o comunicado de que 45 minutos antes da abertura da sessão estaria aqui à disposição dos parlamentares que desejassem falar o livro de inscrição. É o horário em que chegamos. Abriu-se antes e encerrou-se antes, com o argumento de que os deputados do Rio de Janeiro não poderiam chegar. Ora, se os deputados do Rio de Janeiro não poderiam chegar e por uma questão de isonomia outros não poderiam se inscrever, então ninguém. Eu não entendo por que os 15, e muito menos os 19. A mim foi negado o direito de me inscrever. Eu cheguei, o deputado que estava sendo atendido era o deputado Pompeu. Estava lá com os requerimentos, eu tentei, fui até talvez mal educado tentando me inscrever, e o rapaz lá com muita firmeza não me inscreveu. Não sei como depois apareceram 4. Agora, eu acho que todos têm que falar. Não apenas os 15, eu sou a favor que os 19 fale, e os outros também que não conseguiram se inscrever. Eu não consegui me inscrever, estava aqui no horário em que fui comunicado que era o horário adequado, e não tive a oportunidade de me inscrever. Eu não entendo porque uns conseguiram e eu não consegui. Eu estou discordando da decisão de Vossa Excelência de ter encerrado a inscrição até um certo momento que era anterior ao horário que havia sido divulgado. Então eu estou solicitando, reivindicando, subtenente Gonzaga, uma decisão que assegura o direito de todos. Deputado Felipe. Vou passar a palavra a todos vocês. Primeiramente, deputado... Muito obrigado, presidente. Primeiro, para dar meu testemunho, eu cheguei a ocupar o local na fila e tinha deputados da situação e da oposição. Então, portanto, o apelo que nós fazemos, porque se respeite aquela fila, não tem a ver com governo ou não. Tem a ver com, de fato, o esforço que cada um fez individualmente e que isso tem precedência nos requerimentos, né? Então, eu era o quinto, eu estava na fila junto com o Peronde, e cedi meu espaço para o marido Rosário, que eu não tinha condições de permanecer. Que eu agradeço muitíssimo. Muito obrigado, subtenente Gonzaga. Então, só para registrar que, de fato, nós temos clareza de quem estava na fila e sabemos que o senhor vai respeitar. Mas queremos aqui somar ao apelo para que todos possam, todos que queiram discutir a matéria, possam discutir. Que realmente a gente, que Vossa Excelência, junto com os líderes, possa fazer um acordo no sentido de que não haja votação de requerimento de encerramento de discussão, porque nem todos que estão aqui na CCJ vão estar na comissão especial. E todos precisam e podem contribuir. Se não contribuir com nada, é direito de cada um manifestar. Esse é um tema que não adianta a gente achar, porque votou aqui na CCJ, atropelando o direito de manifestação, que será votado amanhã na comissão especial. Então, acho que é um assunto que interessa a todos. Cada um de nós aqui na CCJ, principalmente os que estão aqui presentes, os que têm marcado presença aqui nesse CCJ, inclusive para outros assuntos, não só esse, mas eu acho que todos precisam ter o direito de manifestar. Então nós sabemos do que o regimento pode levar, mas estamos fazendo o apelo, somando aqueles que já apelaram, para que haja um entendimento, haja um acordo com todas as lideranças, para que possam admitir a manifestação de todos, ainda que demore 2, 3 sessões aqui na CCJ. 2, 3 dias não vai atrasar um cronograma, por mais importante que ele seja, na reforma da Previdência. É o apelo que nós fazemos, Vossa Excelência, e esperamos que pelo bom senso que Vossa Excelência tem, pela responsabilidade, que possa ser atendido. Presidente. Senhor presidente. Senhor presidente, eu também acompanho essa linha da proposta do subtenente Gonzaga. Em primeiro lugar, evidentemente, eu respeito aqueles que se inscreveram. Não há nenhuma dúvida, não há nem entro na questão da investigação de mais 4 ou menos. Aqueles que se inscreveram conforme os critérios estabelecidos por Vossa Excelência. Aquele momento em que determinou que as inscrições não poderiam mais ser procedidas, né, vale aqueles que se inscreveram. Em segundo lugar, dizer que é muito difícil, embora eu também estivesse aqui, terceiro ou quarto da fila, é muito difícil acolher a intenção daqueles que estiveram aqui vis-à-vis
a determinação de Vossa Excelência de não aceitar a inscrição. Eu estava aqui, mas acho que o fato da minha intenção não deverá prevalecer, porque é difícil essa identificação. Então, acho que nós temos que ter bom senso, respeitando a todos, mas ter bom senso nesse sentido. Eu quero chamar a atenção para um aspecto que é fático e aqui não tem nenhuma intenção de prevalência de oposição ou de governo. A semana que vem é uma semana complexa. É uma semana, pela orientação que o presidente da Câmara determinou, que vai funcionar na segunda, que vai funcionar na terça e que vai funcionar com aquela precariedade da quinta-feira na quarta-feira. Essa, vamos dizer assim, é a ideia que está posta no geral aqui na Câmara. Bom, qual será o procedimento que nós vamos adotar aqui na Câmara? Vamos iniciar segunda-feira, uma hora, nós temos que, Vossa Excelência tem que, conversando, definir qual o espaço que nós vamos ter. Segundo, nós não acordamos no acordo inicial que fizemos que não haveria o requerimento de suspensão da discussão. Não foi acordado. Então, eu considero, eu que sou um deputado de oposição, que também defendo que todos tenham oportunidade, mas não esquecendo que são 66 titulares e 66 suplentes, que nós temos que tentar fazer um ajuste. De um lado, o governo, que tem a maioria aqui na comissão, não pedindo o encerramento da discussão, e nós achando uma maneira, uma adequação, mesmo tendo o princípio do regimento que determina que a gente tem que falar 15 minutos cada um, aqueles inscritos, né, os membros da comissão, titulares e suplentes, que a gente ache uma equação. Eu estou disposto, né, a contribuir para que a gente encontre essa equação e estabeleça, para dar tranquilidade a todos, que antes do início da primeira sessão que vamos realizar semana que vem, se abra um prazo até o início da primeira sessão para que todos tenham oportunidade de se inscrever. Aí vamos ter oportunidade de todos que se inscreverem falarem, inclusive dos não membros da comissão, que talvez tenham que ter um tempo diferente dos membros da comissão, e a gente possa contentar todos. Mas eu acho que a organização para esse processo é fundamental. Nós temos que ter segurança, os membros da comissão, amanhã aqui, quando vamos ter uma sessão, olha, na segunda-feira, qual o horário de abertura das inscrições, ou amanhã, qual o horário da abertura das inscrições e em que momento vão encerrar as inscrições, para que a gente possa ter essa organização e todos terem a oportunidade de falar. Espero que o governo tenha sensibilidade para nós fazermos um bom debate e encontrarmos uma equação para solucionar o interesse de todos. Obrigado, senhor. Deputada Carla Zambelli. Eu gostaria de ponderar uma coisa. Se foi acordado que só os 15 primeiros seriam inscritos, e a gente realmente tinha uma informação de que chegando antes poderia se inscrever. Eu também acabei não conseguindo me inscrever, fiquei nos nomes que não conseguiram se inscrever, e não tem problema. Eu acho que se houve uma falha de comunicação, eles acabaram se inscrevendo, eu não consegui, sou do PSL também, mas eles conseguiram, tira os 4 nomes e pronto, fica com os 15, é o que foi acordado originalmente, vamos manter o acordo original. Agora, da mesma forma que no Rio de Janeiro... De jeito nenhum. Não foi acordado isso. De jeito Falha nenhum. de comunicação, isso é fraude, na verdade, né, presidente? E isso que está fazendo é a interrupção de uma fala, né? O mínimo de respeito seria bom, eu agradeço. Deputado, sobre o que Vossa Excelência propôs cortar os 4 últimos? Cortar os 4 que já tinham fechado a lista, corta os 4 do PSL e a gente mantém aquela lista que foi acordado hoje no começo. De jeito nenhum. Presidente, eu também não vou conseguir eu cheguei falar. no horário, presidente. De jeito nenhum. Eu queria fazer uma sugestão, presidente. Presidente, eu queria fazer uma sugestão. Respeito a deputada Carla Zambelli, que está com a palavra. A garantia da palavra, eu não cortei ninguém. Eu também não vou conseguir falar, não estou inscrita. Na sessão passada, eu era próxima a falar e fiquei quieta. Marcelo Freixo ficou 6 horas aqui, também não conseguiu falar e está quieto. Então, assim, vamos tentar manter o acordo que foi feito aqui hoje, querendo ou não, foi feito com a presença dos que estavam aqui, e os que se assinaram depois, tira e pronto. E, se for o caso, dá um tempo menor
para quem queira falar depois, um tempo de 2 minutos, só para poder fazer alguma pergunta, alguma consideração, mas assim não estende muito. O Brasil tem pressa, as pessoas estão esperando a gente trabalhar. Deputado Aliel Machado. Senhor presidente, o senhor foi eleito para presidir e aconteceu algo extemporâneo, uma situação grave, e eu quero defender a decisão de Vossa Excelência. É uma situação gravíssima, nós temos muitos mortos no Rio de Janeiro, é uma situação que chama atenção, uma emergencialidade, e a atuação política é importante nesse caso. E Vossa Excelência foi prudente e responsável. Nós estamos num debate fundamental para a sociedade brasileira, precisamos de esclarecimentos. Aqui é o momento de fazer o entendimento sobre a constitucionalidade de uma PEC que vai afetar milhões e milhões de brasileiros. É muito grande a nossa responsabilidade e precisa ser feito com razoabilidade e com responsabilidade. E Vossa Excelência acertou, tomou uma decisão de magistrado, não foi de governo nem de oposição, tomou uma decisão de presidente da comissão mais importante da casa. E houve, inclusive passível de apuração, um erro gravíssimo que criou esse problema que nós estamos debatendo até essa hora. E a minha sugestão, senhor presidente, respeitando os demais colegas, porque eu também fui informado, hoje estou primeira vice-liderança da oposição aqui, fui informado com antecedência da decisão de Vossa Excelência. Muitos deputados sequer vieram tentar se inscrever pela decisão de Vossa Excelência que foi acertada. Correto, senhor presidente, é considerar as inscrições que foram feitas antes da decisão da presidência e marcar uma nova data para inscrição, respeitando a importância da participação dos colegas, marcar uma data com antecedência para que aqueles que aqui não estão nesse momento, nós não estamos mais deliberando hoje, os deputados foram liberados com compromissos, e eu estou aqui, então posso falar isso. Vossa Excelência marca uma nova data, seja amanhã, onde os deputados já têm compromisso de estarem presentes, temos ordem do dia para ser deliberado amanhã, portanto é um dia de presença dos deputados na casa, com o horário que Vossa Excelência determinar, e com isso corrige-se o problema. Agora, é importante também nós observarmos o porquê que isso aconteceu na CCJ, o porquê que houve a inscrição desses nomes fora do script determinado por Vossa Excelência, que é o presidente dessa comissão. Com isso, nós não prejudicaríamos ninguém e daríamos o acesso garantido a todos os deputados que querem debater esse importante tema. Deputado Samuel Moreira, após o deputado Paulo. Senhor presidente, bom, nós, de fato, fomos surpreendidos com a decisão que o senhor tomou. Recebemos uma mensagem, todos nós, de que as inscrições estariam abertas a partir das 13h45. E o que ocorreu é que as inscrições foram encerradas antes desse previsto início. Nós o apoiamos nessa decisão. Nós estivemos juntos e o apoiamos, mesmo tendo um prejuízo, porque viemos aqui para nos inscrever e já tinham encerrado as inscrições. Agora, uma forma de compensação é permitir que os outros possam também se inscrever e até ter a palavra garantida. Então, esse é um fato que eu gostaria que o senhor refletisse, de que todos pudessem realmente debater essa PEC e a constitucionalidade dela. O outro fato, senhor presidente, e aí realmente nós viemos aqui um pouco provocados por essa discussão, é que nós não sabíamos sequer que eram 15, muito menos 19. E isso é grave. Então, eu gostaria de perguntar diretamente ao senhor, são 15 ou 19? E por que de 15 passou-se para 19? Eu, particularmente, não tive a oportunidade de me inscrever. Depois o senhor disse que tinha encerrado. Senão eu me inscreveria. E por que outros tiveram essa oportunidade? Quem autorizou? É importante que o senhor esclareça, porque nós confiamos no senhor. Então, nós aguardamos esse esclarecimento. Perfeito. Deputado, antes de passar a palavra ao deputado Paluazzi, apenas para a gente resolver essa questão, então, respondendo primeiramente a deputada Maria do Rosário, pedido de vista vale pela sessão de amanhã e pela de quinta-feira, então o projeto só retornaria na segunda-feira da semana que vem. Eu vou conversar com o presidente da casa, Rodrigo Maia, para saber como será
a questão das votações na semana que vem em plenário, se será segunda-feira ou se manterá até quinta-feira. Então, é uma questão que será importante para a decisão de quando marcarei a questão só para complementar. Hoje, na reunião de Léo. líderes, presidente, o presidente já comunicou na reunião de líderes de que as sessões na semana que vem irão até quarta-feira, ao meio-dia. Segunda, terça e quarta, perfeito. Então, não terá, só para complementar, Vossa Excelência aí. Muito obrigado, deputado Léo. Então, quero fazer amanhã uma reunião com os coordenadores às 10 horas da manhã aqui na nossa sala. 10 horas da manhã inicia aqui também o painel. No entanto, 20 minutos a gente resolve essas questões todas para a gente tratar no procedimento do dia da discussão. Eu sou favorável, como presidente e como parlamentar, que todos os deputados que queiram se inscrever, queiram participar do debate, que tenham essa oportunidade. No entanto, o artigo 57, inciso 7º do regimento, prevê que cabe a qualquer parlamentar mandar um requerimento à mesa para encerramento da discussão. Então, é uma questão que, de minha vontade, com certeza, gostaria que seja assim. No entanto, amanhã, nessa reunião de coordenadores, temos que conversar com a liderança do governo, com os partidos todos, para que possamos formular esse mesmo entendimento, e eu tenho certeza que esse será o entendimento que sairá da reunião da manhã. Então, apenas para dizer que eu não posso dar a palavra nesse momento, mas eu vou conduzir para que seja isso. A questão da lista de inscrição. Você vai conduzir para que seja o quê, exatamente? Para que todos os deputados possam falar na discussão, para que não fique adstrito apenas aos 10, que prevê o artigo 57. E eu acho que é consensual. Acho que todos aqui querem com a discussão mais ampla possível. Isso, se há acordo, ninguém irá apresentar o requerimento. E se apresentar, será derrubado. Muitos coordenadores já se ausentaram da comissão. Amanhã cedo, com o horário marcado 10 horas, a gente discute essa questão. Tenho certeza que não vai ter problema. Quanto à questão dos inscritos, eu estava no meu gabinete, sabia que muitos deputados já estavam ali na frente para se inscrever, e a deputada Talíria, em seguida a deputada Jandira e outros deputados me ligaram para falar sobre a questão do Rio de Janeiro e sobre a questão dos atrasos dos voos. A deputada Clarice Garotinho também me ligou. Eu decidi conversar com a liderança do governo, perguntar se havia problema de encerrar a inscrição de hoje, naquele momento, para prestigiar os deputados que já estavam aguardando e poder abrir novamente em outra ocasião para que todos os deputados pudessem ter, em condições de isonomia, possibilidade de inscrição. Então, o que acontece? Eu fui até vocês, que estavam ali sentados, lembro de vários que estão aqui na frente. Até o momento, eu me lembro de 13 deputados que estavam sentados lá, e eu falei para todos que proporia esse acordo aos deputados do Rio de Janeiro. O que eu fiz? Voltei à minha sala, liguei para os deputados, liguei para a Talíria, liguei para a Jandira, liguei para vários deputados, para o Zé Guimarães, e eles toparam. Nesse interstício, deve ter durado uns 20 minutos, eu retornei até onde Vossa Excelência estavam sentados, tanto é que a mídia veio em cima naquele momento, e a gente foi anotando todo mundo. Os 13, eu tenho certeza que sempre estiveram ali sentados. Depois, muitos deputados alegaram, e eu presumo a boa-fé dos deputados, de que estavam lá também e que a gente não viu no momento. No entanto, a ponderação que eu faço ouvindo todos os senhores é que o deputado Felipe Barros foi o 14º inscrito, o deputado Ivan Valente, que é o 15º, realmente deviam estar na fila, e a gente só coletou depois essa assinatura na segunda vez que eu fui até a fila, porque ninguém contestou essa questão. Todo mundo está dizendo que eram 15. Os 4 a mais, então, de acordo, levando-se em conta que nenhum dos deputados está aqui também para falar de maneira diversa, e nenhum deputado da comissão, mesmo os 13, os 15 que estavam presentes, não falaram que esses deputados estavam presentes no momento, eu decido retirar os 4 que estão a mais. Eu fui pego de surpresa realmente por Vossa Excelência que me falaram dos 19. Eu acabei de olhar a lista, que hoje em dia foi bastante tumultuado. Então, uma questão de bom senso, está retirado os 4 parlamentares a mais. Presidente, só para a gente objetivar. E a continuidade das inscrições, presidente. Tem que mandar apurar, presidente. Tem que apurar. Isso é muito grave, tem que mandar apurar. Tem que mandar, é muito grave, deputado, presidente. É que no momento que acontece tudo, não, tudo tem bem, deputado de todo lado, então você não sabe se já estava ou não estava, por isso que eu gostei. Tudo bem, eu estou de acordo. Presidente, eu quero ponderar só o seguinte. Eu fiz os meus encaminhamentos hoje, guardando 1 minuto. Não pedi nenhuma vez em nome da liderança. Para colaborar, para que tivesse aqui o melhor debate possível. Agora, não é possível que acontece
um episódio como esse e não manda apurar quem é que colocou os 4 a mais na lista. É muito grave para a sua presidência e para o convívio desta comissão durante 4 anos, presidente. Tá, meu ver, já está decidido, é uma questão acessória. No momento, tinha dezenas de jornalistas, dezenas de deputados chegando naquele momento para saber o que estava ocorrendo. Então, no momento, você não sabe quem está ou quem não está. Por isso que eu preferi ouvir todos os deputados que estavam desde o início, e na ponderação que eu faço, realmente, tinham 15 parlamentares e 4 não estavam. Então, está resolvida a questão. Eu acredito que no diálogo a gente resolveu no bom senso também. Presidente, só uma questão... Lamento. A reabertura se dará em que dia e que horas? Que a verdade não se estabeleceu. Vamos definir amanhã, às 10 horas da manhã, reunião dos coordenadores aqui na sala da presidência da comissão. A questão também das falas que o deputado Afonso Mota já tinha me falado. Vamos tentar amanhã também fazer algum acordo quanto ao tempo das falas, porque é 15 minutos para membros, 10 minutos para não membros. Eu acredito que é muito tempo e eu acredito que vai cansar a comissão. Talvez a gente pondere alguma questão pela metade ou 2/3 do tempo. Mas a gente decide isso amanhã, não precisa gerar nada agora. Isso, exatamente. Por isso que eu não fechei nenhum acordo aqui agora. Vamos fazer amanhã, 10 horas da manhã. Presidente, só uma ponderação. Abertura das novas inscrições, deputado, presidente. Outra questão, deputados. Exatamente, o deputado está lembrando muito bem aqui. Aqui, ó, abertura das novas inscrições. Eu vou consultar o plenário nesse momento. Vossas Excelências preferem que eu abra na segunda ou na terça-feira que vem, dependendo da ocasião, ou que eu abra amanhã? Amanhã, presidente. Porque a casa, quem está na casa. Então, já abre amanhã. E aí, quem quiser escrever, estabelece o horário amanhã, o horário convencional, até 1h45, que é, como é convencional. Igual hoje. Exatamente como é hoje. E os deputados que compareçam. Eu acho que nós fazemos justiça e vão vir para a fila de novo. Eu acho que aí que nós corrigimos as distorções, está garantido os 15 e os outros demais fazem a fila novamente e se apresentam. Bom, se não houver discordância, é o que eu sugeriria. Deputado Paulo Aze, já estava com a palavra segurada. Existe aqui quase que um consenso da maioria que Vossa Excelência foi justo, tanto com aqueles que não puderam estar aqui, quanto aqueles que chegaram cedo. A questão é não prejudicar aqueles que se ateram ao que previa o regimento, de chegar aqui conforme o acordo de procedimento 13h45. Então, a nossa preocupação, e Vossa Excelência, regimentalmente, terá que reabrir o prazo para inscrição, isso é regimental, Vossa Excelência terá que reabrir. A questão é quando reabrir. A minha ponderação é com relação se isso for reaberto na segunda, porque muitos parlamentares não vão chegar aqui segunda de manhã. E regimentalmente, no momento que se inicia a discussão, o prazo para inscrição também é concluído. Nós estamos diante de uma matéria importantíssima, senhor presidente, que eu entendo que todos aqueles que desejarem discutir a matéria terão direito de fazê-lo. Não sei se a estratégia do governo é apresentar um requerimento de encerramento. Eu, de antemão, digo que serei contra, votarei contra qualquer tentativa de se encerrar unilateralmente a discussão. Acho que isso deve e merece passar por um acordo de liderança, mas se não houver e for apresentado aqui um requerimento de encerramento, eu vou votar contra, tá certo? Mas eu entendo que Vossa Excelência tem aí 2 opções que podem atender a maioria daqueles que não puderam se inscrever. Ou Vossa Excelência abre o prazo amanhã, reabre o prazo para inscrição amanhã, ou então, se a discussão da matéria for ocorrer na segunda, que Vossa Excelência estipule um horário até que já adentrando a discussão, mas para que aqueles que desejarem possam se inscrever para discutir. São as opções que eu acho que seriam e que atenderiam ao clamor aqui do plenário daqueles que, repito, foram obedientes àquilo que Vossa Excelência preconizou no acordo de procedimentos que todos nós tínhamos conhecimento, senhor presidente. Deputado, se Vossa Excelência concordarem, eu abro a lista amanhã a partir das 9h30, que é meia hora antes da nossa reunião da comissão, e a lista fica aberta até o início da discussão na segunda-feira. Perfeito. Então, abre amanhã. Só peço que Vossa Excelência comuniquem também os deputados dos seus respectivos partidos. Amanhã, 9h30 da manhã, meia hora antes, quando abre o nosso plenário, para que possamos abrir essa lista. Deputado Afonso Mota. Como amanhã nós temos um convite da Confederação Nacional dos Municípios
para estarmos às 8 horas da manhã lá participando da Marcha dos Prefeitos, eu queria sugerir a Vossa Excelência que abrisse um pouco mais tarde, não vai ter prejuízo, para a gente ter 10 horas. 10 horas. Tá. Deputados, 10 horas. Até porque tem gente que vai chegar antes que não muda nada a questão das 10 horas. Deputado Darcy. Quem sabe a gente começa a discussão amanhã? Não pode, não. Foi dado vista, tem vista. Deputados, eu vou ler a ata para que possamos encerrar. Acorda, Peronte. Não. Acorda, Peronte. A que horas ficou a final? 10 horas. 10 horas. Posso falar? Então aqui. Excelência não poderia, por exemplo, amanhã, como nós recebemos um relatório denso, né? Recebemos somente agora, vamos ter que estudar essa matéria com dedicação, além do texto original, as posições do nobre relator. Então, Vossa Excelência, amanhã nós temos a necessidade de realizar a reunião ordinária com a pauta, ou Vossa Excelência poderia nos dar essa oportunidade de trabalharmos com as assessorias o conteúdo do texto, enquanto Vossa Excelência faz a reunião com os líderes? Deputado, acredito que amanhã a gente pode fazer uma sessão mais light, em consenso, tudo que tiver de retirada de pauta concederei de ofício, então nenhuma matéria polêmica. No entanto, eu acho que é importante para a gente passar um pouco a pauta de projetos antigos. Então, tudo em consenso amanhã. Acato, senhor presidente. Vamos fazer Obrigado, então, deputado Maria do com essa Rosário. pauta. Então, deputados, em apreciação às atas da 8ª reunião deliberativa extraordinária e da 9ª reunião extraordinária de audiência pública, realizadas no dia 3 de abril de 2019, e da 10ª reunião extraordinária de audiência pública, realizada no dia 4 de abril de 2019. Não havendo manifestação em contrário, por acordo, está dispensada a leitura das atas. Em votação as atas, os senhores deputados e as senhoras deputadas que as aprovam permaneçam como se encontram aprovadas. Informo que o expediente encontra-se à disposição dos interessados na mesa e nada mais havendo a tratar, encerro os trabalhos e convoco amanhã 10 horas da manhã. Isso. O pessoal chega mais cedo, mas 10 horas da manhã abre para o pessoal entrar. Nada mais havendo a tratar, encerro os trabalhos e convoco para amanhã, quarta-feira, dia 10 de abril de 2019, às 10 horas, reunião deliberativa ordinária para apreciação da pauta publicada. Está encerrada a reunião.